Alexandre Sena Show. Sábado, 15 de junho de 2019. Começando mais um episódio do Alexandre Sena Show, a edição número 60. Originalmente, eu tinha pensado em dedicar este programa unicamente ao escândalo envolvendo aí o Neymar, a acusação que ele sofreu de ter estuprado uma mulher com quem se envolveu em Paris. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, tivemos aí outro fato notório no noticiário brasileiro, que foi o vazamento pelo site Intercept Brasil de conversas envolvendo membros da Operação Lava Jato, incluindo o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Então, resolvi falar dos dois assuntos e esta edição, portanto, está bem recheada. Vou falar agora bem rapidamente aí do caso do Neymar, que até semana passada estava catalisando todas as atenções aí da opinião pública brasileira, né? Antes do vazamento da Vaza Jato, só se falava aí no caso do Neymar, que foi acusado de estupro por uma modelo chamada Nájila Trindade. Vocês devem ter acompanhado tudo aí, né? No dia 31 de maio, essa modelo registrou um BO, boletim de ocorrência numa delegacia em São Paulo, acusando o Neymar de tê-la estuprado quando eles se encontraram em Paris, no dia 15 de maio. Pois bem, a notícia foi divulgada pelo UOL em primeira mão e depois o Datena, no programa dele, deu uma repercussão boa aí desse caso, que a princípio tentou-se até preservar o nome da mulher e tudo mais, tentaram meio que dar uma abafada na coisa, só que aí o próprio Neymar, no intuito de se defender da acusação do estupro, publicou no Instagram Stories um vídeo em que ele explica a versão dele do ocorrido e depois publicou prints da conversa dele com a Nájila pelo WhatsApp. Só que nessa conversa incluía também algumas fotos íntimas da Nájila. E aí o Neymar, para tentar se explicar de um crime, acabou cometendo outro, que foi a exposição sem autorização de nudes, né, da Nájila Trindade. Isso aí acabou rendendo a ele também um processo pela lei Carolina Dickmann. Pois bem, o que no início parecia que ia descambar realmente para um escândalo assim, de grave repercussão para o Neymar, em termos até de acabar com a carreira dele, porque se realmente o estupro fosse comprovado e ele tivesse que responder isso, ele ia preso. Ele ia preso que nem o Mike Tyson foi preso e ficou um bom tempo na cadeia. Isso aí certamente seria o fim da carreira de Neymar como futebolista, né, como esportista. Só que a história foi muito mal contada, a Nájila entrou em contradições diversas vezes e acabou que no frigir dos ovos, para boa parte da opinião pública, ela ficou com pecha de maluca, né? Porque, entre outras coisas, primeiro disse que tinha ido porque queria transar com ele, conheceu ele em rede social, no Instagram, e aí começaram a conversar pelo WhatsApp, e aí ela realmente foi com o intuito de ter relações sexuais com ele. Depois disse que foi a primeira agredida, quando foi conversar com o primeiro advogado dela, disse que houve apenas agressão, aí depois quis mudar de agressão para estupro, e aí o primeiro advogado dela acabou caindo fora do caso, entrou uma advogada, a segunda advogada dela que pegou a causa para ela e acabou saindo também, e o terceiro advogado, que inclusive deu declarações à imprensa, deu entrevista para o Roberto Cabrini no SBT, assim como a própria Nájila também deu entrevista ao Cabrini. O terceiro advogado acabou desistindo da causa porque a Nájila disse que tinha um vídeo. Primeiro foi feita a divulgação de um vídeo de um minuto e pouco, gravado com o celular, em que ela aparece no dia seguinte ao suposto estupro, no segundo encontro dela com o Neymar, só que na verdade é ela que agride o Neymar, dá uns tapas nele, grita com ele, etc. E aí depois veio dizer que um vídeo que comprovaria que de fato tinha havido agressão e estupro estaria num tablet, só que esse tablet, segundo ela, desapareceu, porque segundo ela o apartamento dela foi arrombado. Aí depois ela alegou que fazendo o rastreamento, acho que pelo iCloud, não sei, fazendo o rastreamento da localização do celular, ele estava aparecendo num lugar muito perto do escritório do advogado. Quer dizer,
O tal do tablet nunca apareceu. A polícia foi fazer perícia no apartamento dela e comprovou que não houve arrombamento, só tinha digital na maçaneta dela e da empregada dela. Então, dificilmente alguém teria entrado no apartamento sem o consentimento dela. Então, essa história do arrombamento e que alguém teria levado o suposto tablet também cai por terra. Enfim, uma série de contradições. E aí teve, parece que o porteiro do prédio dela registrou PO porque ela fez ameaças contra ele também. Enfim, o que me parece que assim, é um pouco difícil a gente julgar as pessoas sem conhecê-las e ver assim de longe, assim, só pelo que sai na mídia. Mas a Nájila, ela tem problemas, provavelmente de depressão, bipolaridade, então às vezes pode ter surto de agressividade e mesmo até de delírios. Então, para mim, ela foi com um intuito talvez romântico nesse encontro com o Neymar, só que aí vendo que ele é uma pessoa normal, né? Tudo bem, é famoso, é rico, etc., sai na mídia, mas entre quatro paredes, né, as coisas podem ter sido bem diferentes do que ela imaginava, e ela acabou surtando. E, enfim, eu acredito que ela fez um desserviço, inclusive, à causa feminina. Eu até evitei polemizar muito sobre esse caso nas redes sociais, principalmente no Facebook, exatamente para não despertar a ira de feministas, principalmente no início do caso, porque as feministas todas ficaram do lado da Nájila e meio que crucificaram o Neymar, já meio que condenaram ele sem o devido processo legal. Não, o cara é um babaca, o cara é um riquinho mimado, tem tudo na vida, pode fazer o que quiser com as mulheres, etc. Só que aí, pelo desenrolar dos fatos, eu acho que a vítima da história foi o Neymar. Ele foi, na verdade, um otário, né? Até a brincadeira que um colega fez sobre isso é que foi o encontro do otário com a oportunista, né? Ele foi feito de bobo, foi bobo mesmo, e ela, por algum motivo, ela estava querendo essa exposição e de repente até conseguir algum proveito financeiro dessa situação toda. Mas enfim, as feministas, no primeiro momento, apoiaram. Inclusive, a advogada que pegou a causa do Neymar, ela é do grupo feminista e acabou sendo meio que expulsa do grupo, porque as feminazes, né, as feministas mais radicais, fizeram, fecharam o cerco contra a posição do Neymar. Mas ficou comprovado aí que nem sempre a mulher tem razão, né? E isso aí foi um duro golpe aí no movimento feminista. E realmente é um caso para ser relembrado sempre como o caso em que a mulher não tinha razão. O que não diminui a gravidade, né, do que a gente vê aí de feminicídios, né? Esse ano 2019, entre tantas tragédias, está sendo um ano com um registro muito elevado de feminicídios, né, de mulheres sendo mortas por companheiros, por ex-companheiros, por maridos, por filhos, etc. Então, essa questão aí da violência doméstica, da violência contra a mulher, é uma questão séria, uma questão que tem que ser resolvida na esfera da segurança pública, mas também na esfera social, né, da própria educação e conscientização do povo com essa questão da gravidade, né? A violência em si já é grave, né? A violência contra a mulher, ela acaba tendo uma gravidade, um nível de gravidade ainda maior. Bom, acho que já falei mais até do que eu pensava que ia falar sobre esse caso. Meu veredito é esse, a mulher é maluca e o Neymar foi feito de bobo. E talvez até isso sirva de lição para ele, para selecionar melhor com que ele sai, né? Porque um cara que tem nome, tem fama, tem patrocínios e tem toda uma carreira aí construída, precisa se preservar um pouco mais. E nisso aí ele está bem falho. Ele se expõe demais, a vida particular dele acaba ofuscando o talento, o gênio que ele é em campo. Ainda que ele não esteja passando uma fase muito boa em campo, né? Inclusive foi cortado da Copa América, mas sem dúvida um grande jogador de futebol. Só precisa cuidar melhor da sua imagem pessoal.
Bom, vamos então falar sobre a bomba política que atingiu o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e os procuradores da Lava Jato, que foi a divulgação pelo site Intercept Brasil de conversas no Telegram entre os procuradores e o então juiz Sérgio Moro, que mostrou o viés político que orientou as ações da Lava Jato. Nas conversas, os membros da Força Tarefa do Ministério Público Federal fazem referências a casos como o do triplex do Guarujá, que culminou na condenação do ex-presidente Lula. Segundo a reportagem do Intercept, o Moro, numa das conversas, ele sugeriu ao Ministério Público Federal trocar a ordem das fases da Lava Jato. Em outras conversas, ele também cobrou a realização de novas operações, deu conselhos, pistas e até antecipou aos procuradores uma decisão judicial, que em direito isso aí é uma falha gravíssima, né? O juiz não pode cometer esse deslize, né, de antecipar uma decisão sua. Pois bem, entre outros assuntos, essas conversas trazidas à tona pelo site Intercept, mostram que os procuradores reagiram à decisão do STF, isso em 2015 ainda, de soltar o Alexandrino Alencar, um ex-executivo da Odebrecht que fez delação premiada. Só um parênteses aí para você ver que o material que vazou é tão extenso que tem coisa lá de 2015 ainda do início da Operação Lava Jato, que está vindo à tona agora, né? Também tem a reação do Moro a uma tentativa de adiar o primeiro depoimento do Lula na Vara Federal de Curitiba em 2017. Não sei se vocês lembram aquele célebre encontro do Lula com o Sérgio Moro lá em Curitiba. Na ocasião, o Moro escreveu para o Deltan Dallagnol, lá, que é o chefe dos procuradores da Lava Jato, abre aspas, que história é essa de vocês quererem adiar? Vocês devem estar brincando. Não tem nulidade nenhuma, é só um monte de bobagem, fecha aspas. Quer dizer, ele estava pressionando para que não houvesse o adiamento, né, que o Lula fosse prestar depoimento na Vara Federal na data combinada. O trecho mais revelador do vazamento mostra que os procuradores ficaram bastante irritados, né, com a decisão do STF de permitir que o Lula concedesse entrevista na cadeia às vésperas do segundo turno da eleição do ano passado. Não sei se vocês lembram, né, uma entrevista que ele concedeu à Folha de São Paulo que acabou sendo censurada, né? Então tem diálogos em que a procuradora lá que fala que é uma piada e que uma coletiva do Lula antes do segundo turno poderia ajudar a eleger o Haddad. Quer dizer, os procuradores estavam com preocupações eleitorais, né? E não em preocupações de fazer justiça ou de fazer cumprir a justiça, aí no caso do triplex do Guarujá. E, enfim, noutra conversa vazada, os membros do Ministério Público Federal até parecem que têm dúvidas quanto à denúncia contra Lula no caso do triplex do Guarujá. O próprio Deltan Dallagnol escreveu o seguinte, abre aspas, falarão que estamos acusando com base em notícia de jornal indícios frágeis. Então é um item que é bom que esteja amarrado. Fora esse item, até agora tenho receio da ligação entre a Petrobras e o enriquecimento. E depois que me falaram, estou com receio da história do apartamento. São pontos em que temos que ter as respostas ajustadas e na ponta da língua. Fecha aspas. Quer dizer, no momento que o Deltan escreveu isso, né, na conversa lá entre os procuradores no Telegram, visivelmente eles não estavam muito certos de que havia elementos suficientes para denunciar o Lula, né, nesse caso do Guarujá. No dia que ele escreveu isso, ninguém respondeu à dúvida do Dallagnol se o apartamento triplex poderia ser apontado como propina para Lula nos casos de corrupção na Petrobras. O documento seria anunciado ao público dali a alguns dias, né, naquela famosa apresentação em PowerPoint, né, que o Dallagnol botou o Lula como centro de um esquema de corrupção. Depois que ele escreveu isso no Telegram, postou essa dúvida aí para os procuradores, mais ou menos 24 horas depois, alguém mandou o link da reportagem do Globo de 2010, que poderia sustentar a acusação. Quer dizer, em 2015, né? Em 2015, ele estava tentando cercar de provas, né, o Lula aí, com relação ao apartamento do triplex, e aí ele se baseou na reportagem do Globo de 2010, quer dizer, de 5 anos antes.
Aí ele foi até a fala mais engraçada que vazou, o Dallagnol, né, o procurador da República, escrevendo assim, abre aspas, tesão demais essa matéria do Globo de 2010. Vou dar um beijo em quem de vocês achou isso. Fecha aspas. Ah, e já que eu falei do PowerPoint, esse material que a Intercept divulgou, que o site Intercept divulgou, também dá uma ideia sobre o planejamento do tal PowerPoint, né, o famoso PowerPoint contra Lula. O Dallagnol, no momento lá, ele fala, abre aspas, acho que o slide do apartamento tem que ser didático também. Imagino o mesmo do Lula, balões ao redor do balão central, ou seja, evidências ao redor da hipótese de que ele era o dono. Fecha aspas. Bom, o site Intercept Brasil, ele preferiu manter o sigilo da fonte que repassou essas conversas e garante o site que esse material foi entregue antes da suposta tentativa de ataque hacker ao celular do Sérgio Moro. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre a repercussão disso aí tudo, né? É sintomático que determinados órgãos de imprensa, em especial os órgãos ligados ao Grupo Globo, tenham tomado uma postura de defesa da Lava Jato e de tentar, de toda forma, desacreditar essa fonte do Intercept, inclusive focando muito a cobertura jornalística, não na denúncia em si, né, no conteúdo do vazamento em si, mas sim na fonte, em quem passou essa informação para o Intercept, se essas informações foram obtidas de maneira ilegal, se foi por ataque hacker, né, aos smartphones, aos celulares dos procuradores, como é que esse material veio à tona. Essa linha foi a mesma que o governo acabou adotando, né, porque, enfim, o governo naturalmente vai defender a posição do Sérgio Moro, mesmo ele hoje sendo ministro da Justiça, mas, enfim, a postura do governo, naturalmente, é de desacreditar a fonte e de tentar mostrar que essas conversas foram vazadas de maneira criminosa. Quer dizer, como é que alguém conseguiu ter acesso a essas conversas do Telegram? E aí, durante a semana, a gente via aí nas redes sociais, no Twitter, Facebook, enfim, muita discussão acerca da segurança do Telegram. A própria empresa Telegram também tem se manifestado dizendo que é impossível com o sistema de criptografia utilizado pelo Telegram que alguém invada o servidor e roube essas conversas. Então, para muitos, essa história de hacker é fake news. O que pode ter acontecido é que alguém que tinha acesso a essas conversas, que estava nesse grupo do Telegram, possivelmente um procurador ou alguém ligado ao procurador que de repente tivesse a senha do Telegram desse procurador e tenha tido acesso a essas conversas, que tenha vazado essas informações para o Glenn Greenwald, que é o diretor do site Intercept Brasil. Mas, enfim, isso aí está sendo alvo de investigação da Polícia Federal. Estão muito focados em descobrir como é que essas conversas vazaram, mas também tem a preocupação de que novas conversas podem vir à tona, né? Porque o próprio Glenn Greenwald, o jornalista lá, diretor do site Intercept, ele já deixou claro que tem mais material aí que ele está lançando a conta gotas. Então, se de um determinado momento a credibilidade dessas informações for posta em xeque por alguma autoridade, ou sei lá, por alguém que defenda a Lava Jato, ele pode soltar mais material aí. De todo modo, o que acontece? Parte da imprensa, como eu falei, adotou a postura mais cautelosa e até de defesa da pessoa do Sérgio Moro. A outra parte já está mais cética em relação ao Sérgio Moro. Inclusive o Estadão, que normalmente é um jornal de perfil mais conservador, que foi um dos principais defensores da Operação Lava Jato, pediu em editorial que o Moro renunciasse ao Ministério da Justiça e o Deltan Dallagnol também renunciasse ao comando da Lava Jato para fins de garantir a lisura da operação e para que a investigação sobre esses fatos ocorresse de maneira mais isenta, né? Mas, enfim,
essa divisão da imprensa também é um pouco a divisão da opinião pública, e a divisão da opinião pública está muito, infelizmente, ainda está muito polarizada entre defensores do governo Bolsonaro, defensores da Operação Lava Jato, de um lado, que meio que endeusaram o Moro e colocam o Moro acima de qualquer suspeita, e que realmente não acreditam que tenha havido qualquer tipo de deslize ético por parte do Moro na condução das investigações. E do outro lado, o pessoal que é anti-Bolsonaro, que é pró-Lula, aí vem toda aquela cantilena de Lula livre, que o Lula foi injustiçado, que houve perseguição política contra o Lula, que a Lava Jato foi feita especialmente para botar o Lula na cadeia, e por aí vai. Então, basicamente é o seguinte, esse vazamento, essas informações que saíram, que foram publicadas, elas prejudicaram politicamente, sim, o Sérgio Moro, mas prejudicaram mais para aquela parcela da população que já tendia a ter um certo ceticismo quanto à idoneidade do Sérgio Moro, enquanto juiz e agora como membro do governo Bolsonaro. Para quem é lavajatista, quem defende as investigações, quem quer exterminar toda a corrupção do Brasil e todos os governos de esquerda, etc., o Moro é intocável, o Moro é um deus, e a tendência dessa parcela da população é desacreditar de todas as formas a divulgação dessas conversas. Ou vão dizer que foi forjado pelo site Intercept, já que o Glenn Greenwald é casado com um deputado do PSOL, então tem todo um viés de esquerda na cobertura jornalística do Glenn Greenwald. Então a tendência desse pessoal lavajatista, bolsonarista, é de desacreditar mesmo a idoneidade do Glenn Greenwald, do jornalista. E do outro lado o Intercept meio que está pregando para convertidos, quer dizer, é gente que já não gostava do Moro, já não ia com a cara do Moro, que achava que toda essa investigação foi direcionada para prejudicar politicamente a esquerda, o PT, o Lula, a Dilma e seja mais o que for. Bom, mas a gente vai continuar acompanhando essa questão aí desse escândalo, né, que ganhou o apelido de Vaza Jato, né, o vazamento de informações de integrantes da Operação Lava Jato, mas a gente já sabe que mais bomba deve vir por aí. Eu estou lançando o podcast no sábado, dia 15, assim já com aquela expectativa que de repente hoje mesmo, sábado, dia 15, sai alguma coisa nova, ou a semana que vem, mas a gente vai continuar acompanhando e, se for necessário, eu volto a esse assunto aqui no Alexandre Sena Show. E vamos terminando esta edição 60 do Alexandre Sena Show. O próximo episódio, o de número 61, está previsto para ir ao ar no dia 5 de julho. Visite nosso site alexandrecena.jor.br, visite nossa página no Facebook, facebook.com/alexandresenashow, interaja comigo no Twitter, @alexandrecena ou @acenashow. Também no YouTube, você pode conferir uma versão desta edição sem fundo musical. O meu endereço lá é youtube.com/canalcena. A todos um forte abraço e até a próxima. Alexandre Sena Show.